No dia em que eu deveria me casar com Rafael Teixeira, o celular dele ficou desligado da manhã até a noite. Às 9 da manhã, eu já estava sentada no cartório de registro civil de Ipanema, no Rio de Janeiro, usando o vestido branco que ele mesmo tinha escolhido para mim. Tínhamos preenchido juntos toda a papelada online e combinado de nos encontrar às 9h30, apresentar os documentos, assinar a habilitação e seguir para a pequena cerimônia civil marcada logo depois. Eu tinha revisado meu documento, minha carteira de identidade, o buquê simples e as 2 alianças 3 vezes antes de sair de casa. Às 10 horas, a atendente chamou nosso nome pela segunda vez. Às 11, a sala de cerimônias ligou, perguntando se eu queria liberar o horário reservado. Ao meio-dia, o sol forte de verão carioca entrava pela vidraça e chegava até os meus sapatos. Rafael continuava sem aparecer. Liguei 27 vezes. Toda a chamada caía direto na caixa postal. A recepção da Ponte Norte Tecnologia disse que o senhor Teixeira nem tinha passado pelo escritório. O motorista contou que ele tinha saído de carro sozinho naquela manhã. A gerente administrativa gaguejou 3 explicações diferentes sem me dar uma resposta útil. Pouco depois da 1 da tarde, abri o Instagram e vi um story novo publicado por Bianca Reis, a assistente executiva de Rafael. Ele estava sentado no apartamento dela, em Barra da Tijuca, cercado de uma cesta de presentes cara e um braçado de flores. Descascava uma laranja para uma senhora idosa, enquanto Bianca segurava o braço dele e sorria para a câmera, como se fossem um casal havia anos. A legenda dizia mais ou menos assim: a pressão da família ficou grande demais. Obrigada ao chefe mais gentil do mundo por topar ser meu namorado de mentirinha na frente da vovó. Ela finalmente aceitou tomar o remédio. Fiquei olhando para aquela foto até as palavras pararem de fazer sentido. Naquela manhã, Rafael tinha mandado mensagem dizendo que já estava a caminho. Tinha me pedido para não ficar nervosa. Depois da cerimônia, prometera me acompanhar até a casa da minha família, na Gávea, para jantar e sentar pela primeira vez à mesa com meus pais como parte da família. Pelo visto, quando ele disse que estava a caminho, o caminho era virar namorado de outra mulher. Uma funcionária do cartório se aproximou com cuidado. Senhorita Bezerra, seu noivo ainda não chegou. A senhora quer que a gente cancele o processo e libere o horário da cerimônia? Olhei para a aliança na palma da minha mão. 7 anos antes, Rafael tinha me encontrado chorando atrás da arquibancada da faculdade, depois que um grupo de garotas decidiu que a órfã adotada pelos Bezerra era um alvo fácil. Ele me deu um lenço e disse que enquanto estivesse por perto, ninguém mais me faria mal. Depois, quando ele fundou a Ponte Norte, morei com ele num apartamento onde o chuveiro nunca esquentava direito. Reescrevi apresentações até às 3 da madrugada. Investi as minhas primeiras economias de verdade. Construí modelos financeiros, apresentei clientes, defendi as ideias dele quando mais ninguém levava a sério. E eu acreditava que aquele dia seria o fim de 7 anos difíceis e o começo do resto da nossa vida. Em vez disso, Rafael tinha decidido que eu podia esperar. A avó de Bianca não podia. Nossa habilitação de casamento podia ser feita outro dia. A mentira de Bianca precisava ser protegida imediatamente. Pode cancelar, eu disse à funcionária. Guardei o anel de noivado na caixinha e fechei a tampa. Foi nesse momento que uma voz conhecida falou atrás de mim. Clara Bezerra. Me virei. Rodrigo Duarte estava perto da entrada, de sobretudo preto, ainda com o ar frio da rua grudado na roupa. Tinha acabado de desembarcar de Nova York. O assistente dele esperava alguns passos atrás, mas era o próprio Rodrigo quem carregava o almoço que minha mãe tinha pedido para ele entregar. As famílias Duarte e Bezerra se conheciam havia décadas. Eu tinha 12 anos quando entrei no lar adotivo licenciado dos Bezerra, e Rodrigo tinha 17.
Todo mundo me tratava com uma delicadeza cuidadosa, como se eu fosse feita de vidro. Rodrigo foi o único que me achou escondida no jardim e disse sem rodeios: "Se você não tiver vontade de sorrir, não sorria. Você não precisa agradar todo mundo para merecer um lugar nesta família." Depois ele foi estudar nos Estados Unidos e acabou assumindo os investimentos internacionais do Grupo Duarte. Não nos víamos com frequência, mas toda vez que voltava ao Rio sempre trazia alguma coisa que minha mãe tinha pedido. Os olhos dele foram da cadeira vazia ao meu lado até o story do Instagram, ainda aberto no meu celular. Ele não veio? Apaguei a tela. Ele preferiu ser namorado de outra pessoa. Rodrigo ficou calado por alguns segundos. Não me consolou. Não xingou o Rafael. Só colocou o almoço na minha frente. "Coma alguma coisa primeiro, depois eu te levo para casa." Aquela contenção doeu mais do que qualquer pena teria doído. Olhei para ele e lembrei de um jantar de domingo na casa dos Bezerra, um mês antes. Otávio Duarte tinha voltado a pressionar o neto para namorar a sério. Rodrigo se recostou na cadeira e disse que se a família não parasse de arranjar apresentações, ele bem que podia escolher alguém de confiança, assinar um pacto pré-nupcial justo e entrar num casamento por conveniência que servisse aos dois. "Você ainda precisa de uma esposa?" perguntei. O olhar de Rodrigo travou no meu rosto. As pessoas se moviam ao redor, mas pela primeira vez naquele dia, eu conseguia ouvir meu próprio coração com clareza. "Clara", ele disse devagar, "você está machucada. Posso te tirar daqui, mas não vou tomar uma decisão permanente por você, enquanto estiver sofrendo." "Estou pensando com clareza", respondi, encarando ele. "Estou fazendo isso para deixar o Rafael com ciúme. Não estou tentando provar que outra pessoa me quer. Só percebi que já esperei 7 anos. Não vou desperdiçar um 8º. Ele ainda resistiu. "Você precisa que sua família pare de arranjar encontros. Eu preciso encerrar uma relação que já devia ter acabado há muito tempo. A gente mantém as finanças e as carreiras separadas. Se depois de 1 ano o casamento não funcionar, a gente se separa sem destruir um ao outro." Levantei o queixo. "Você tem coragem de fazer isso?" Alguma coisa se moveu nos olhos dele, rápido e fundo demais para eu entender. Depois de um longo silêncio, ele perguntou: "Última chance, tem certeza?" Empurrei a aliança do Rafael para o fundo da bolsa. "Tenho certeza." Rodrigo não me levou direto para o balcão. Primeiro pediu ao assistente que encontrasse uma advogada de família sem nenhuma relação comercial com o Grupo Duarte. A advogada falou comigo sozinha por vídeo, explicou a lei do casamento, os regimes de bens e as consequências legais de um divórcio, e perguntou várias vezes se alguém estava me pressionando. Só depois que confirmei que a escolha era só minha, eu e Rodrigo demos entrada num novo processo e nos apresentamos juntos no balcão. Um horário cancelado tinha acabado de abrir naquela tarde. Levamos a nova habilitação para a sala de cerimônias. Quando o celebrante pediu para ficarmos mais próximos para a foto, Rodrigo não me tocou. Baixou a voz. "Posso?" Eu concordei com a cabeça. O ombro dele mal encostou no meu quando o flash disparou. Às 3h47 da tarde, eu segurava uma via assinada da nossa certidão de casamento. O registro oficial ainda seria lavrado depois que o celebrante devolvesse os papéis ao cartório, mas as assinaturas eram reais. A cerimônia tinha acontecido de verdade. Rodrigo me entregou os documentos e a fotografia. "Você pode reconsiderar qualquer escolha que fez hoje", disse baixinho. "Mas enquanto esse casamento existir, ninguém vai te tratar como a opção que pode esperar para sempre." Rafael finalmente apareceu no restaurante da Orla, em Ipanema, às 6 da tarde. Eu estava sentada perto da janela, enquanto Rodrigo saía para atender uma ligação. As luzes da avenida já começavam a acender. A comida na mesa tinha esfriado. Rafael entrou correndo, suando na testa. Olhou para o meu rosto, depois se inclinou e tentou segurar minha mão do jeito gentil de sempre,
o mesmo de quando me decepcionava. Clara, desculpa o atraso. Puxei a mão. Você não se atrasou. Você simplesmente não veio. Ele fez uma pausa, sentou na minha frente e suavizou a voz. A avó da Bianca passou mal. Hoje de manhã, ela de repente exigiu conhecer o namorado da Bianca e se recusou a tomar o remédio até a neta trazer alguém para casa. A Bianca não tem mais ninguém aqui no Rio. O que eu ia fazer? Ficar parado e deixar uma senhora idosa piorar? Então você virou namorado da Bianca. Foi só encenação, ele disse, franzindo a testa como se eu estivesse entendendo tudo errado de propósito. Eu ia te mandar mensagem, mas esqueci de carregar o celular ontem à noite e ele descarregou no caminho. Pensei em ficar só para o almoço e voltar direto. Aí a avó dela passou mal e tudo demorou mais. Ele falou tão suave que quem estivesse ouvindo ia achar que a gente tinha perdido uma reserva de almoço sem importância, não a nossa cerimônia de casamento. Podemos pedir outra habilitação qualquer dia, ele disse, estendendo a mão para o meu rosto. Você sempre foi compreensiva. Você não pode culpar uma senhora idosa por isso. Olhei para ele. Você sabe quantas vezes eu liguei? Eu sei que você ficou preocupada. Amanhã a gente vai. Não precisa, respondi. Ele piscou. Como assim? Tirei da bolsa a certidão de casamento assinada e a foto da cerimônia e coloquei em cima da mesa. O papel quase não fez barulho, mas o rosto de Rafael mudou na hora. Os olhos dele passaram pelo número do registro, pelas assinaturas, pela foto. Depois ele forçou uma risada. Onde você conseguiu esses documentos falsos, Clara? Isso não tem graça. Empurrei a via autenticada na direção dele. Os nomes Clara Bezerra e Rodrigo Duarte apareciam lado a lado. A data era daquele mesmo dia. Rafael ficou 2 segundos sem respirar. Você perdeu o juízo? Ele se levantou de repente, arrastando a cadeira pelo chão. Eu me atrasei umas horas, e você foi lá e casou com o primeiro homem que apareceu? Ele não foi o primeiro homem que apareceu. A porta se abriu atrás de nós. Rodrigo voltou trazendo o meu casaco. Ele não confrontou Rafael, nem fez cena para marcar posição ao meu lado. Só colocou o casaco sobre os meus ombros. O ar-condicionado está frio, disse. Não quero que você fique doente. Rafael olhou para ele. Rodrigo Duarte? Rodrigo finalmente ergueu os olhos. Senhor Teixeira, vocês planejaram isso juntos. Rafael se voltou para mim, o pânico aparecendo na expressão dele pela primeira vez. Você já estava envolvida com ele, não estava? Você estava prestes a se casar comigo, enquanto se encontrava escondida com o Rodrigo. Com que direito você me acusa de qualquer coisa? A expressão de Rodrigo endureceu. Coloquei a mão no pulso dele antes que respondesse. Antes das 9 da manhã de hoje, eu pretendia me casar com você, eu disse. À 1 da tarde, eu te vi no apartamento da Bianca. Você nunca apareceu, então nosso processo nunca foi concluído. Só depois disso, eu e Rodrigo demos entrada num novo pedido e fizemos a cerimônia. A linha do tempo é clara. Isso é vingança. Não. Vingança exigiria que eu me importasse com a sua reação. Eu não me importo. Me levantei. Rafael ficou na minha frente. 7 anos, Clara. Você está jogando fora 7 anos. Eu não joguei fora nada. Você que jogou, quando resolveu ser namorado de outra mulher, enquanto eu esperava para virar sua esposa. Os lábios dele se abriram, mas nada saiu. Amanhã eu vou pegar minhas coisas no seu apartamento. Meius advogados também vão revisar minha posição na Ponte Norte, minhas cotas e a licença que a empresa tem sobre a propriedade intelectual da Astra Dados. A partir de agora, só me procure quando for assunto de trabalho. Não use a empresa para me castigar. Quase ri. Até agora, a primeira coisa que você teme perder é a empresa. Rodrigo abriu a porta para mim. Antes de sair, olhou para trás, para Rafael, sem triunfo e sem raiva. Ela não foi roubada de você, disse. Você a afastou,
e depois ela me escolheu. No caminho para a casa da minha família, na Gávea, segurei a certidão com tanta força que a borda marcou minha palma. Depois que o choque passou, a ansiedade tomou o lugar. Eu tinha entrado na família Bezerra aos 12 anos. Antes dos 26, a coisa mais rebelde que eu já tinha feito era insistir em namorar um rapaz que meus pais achavam instável. Agora, eu tinha casado com Rodrigo sem avisar ninguém. O carro passou pelo portão da casa na Gávea e parou diante da entrada. A pedra da Gávea se destacava contra o céu do fim de tarde. Não me mexi para descer. Rodrigo tirou o cinto de segurança, mas não me apressou. Está arrependida? Não. Olhei para casa. Tenho medo que achem que causei mais um problema para a família. Ele me observou por um instante. Clara, você não é um problema que os Bezerra precisam administrar. Não respondi nada. Quando eu tinha 12 anos, a tia que cuidava de mim morreu e eu entrei no sistema de acolhimento do Rio de Janeiro. A fundação da família Bezerra financiava programas para crianças e adolescentes que estavam saindo do sistema. Foi por um desses programas que Eleonora Bezerra me conheceu. É verdade que eu me parecia com a filha biológica dela que tinha falecido, Marina, principalmente nos olhos. Mas os Bezerra não me levaram para casa por impulso. Durante 6 meses, eles me visitaram na instituição. Depois se tornaram pais acolhedores licenciados, passaram por avaliações e visitas de assistentes sociais, e só então foram à justiça para me adotar de vez. Me deram escolas excelentes e um lar seguro. Quase nunca me criticavam, mas também quase nunca pediam nada de mim. Ricardo balançava a cabeça quando eu trazia notas boas para casa. Eleonora me levava para fazer compras, mas sempre mantinha uma distância quase dolorosa, como se tivesse medo de chegar perto demais. Eu tinha decidido que eles me acolheram porque eu parecia com a filha que perderam, e que a reserva deles significava que eu jamais seria de verdade a filha deles. Ricardo, Eleonora e Otávio Duarte esperavam na sala quando entramos. Rodrigo claramente tinha pedido ao assistente para avisá-los. Otávio se levantou, ergueu a bengala e apontou para Rodrigo. Você sequestrou a Clara do cartório e casou com ela? Rodrigo não se moveu. Ela que me pediu. A bengala congelou no ar. Todos olharam para mim. Coloquei a habilitação e a certidão na mesinha de centro. Foi ideia minha. O Rafael não apareceu. Ele foi para o apartamento da Bianca e eu decidi que não ia esperar mais. A expressão de Ricardo escureceu. Quanto tempo você ficou sozinha lá? Mais de 4 horas. A xícara dele bateu na mesa com tanta força que me endireitei na cadeira, me preparando para a bronca. Mas ele fechou os olhos e soltou o ar. Quando você disse que queria casar com ele, eu discordei. Mesmo assim, o escritório da família já tinha concluído a análise de um possível investimento na Ponte Norte. Graças a Deus nada foi assinado. Eleonora veio até mim e tocou meu rosto. Por que você não ligou para a gente te buscar? Achei que vocês fossem ficar decepcionados comigo. Os olhos dela se encheram na hora. A gente fica decepcionado porque ele não soube te valorizar, não porque você confiou na pessoa errada. A voz dela tremeu. Você não precisa explicar nada hoje. Se quiser ficar aqui, seu quarto sempre esteve pronto. Se quiser tentar morar com o Rodrigo, a gente não vai escolher por você. As perguntas que eu carregava havia anos continuavam sem resposta, mas pela primeira vez eles não trataram meu erro como um peso que eu tinha colocado na família. Otávio limpou a garganta. Um casamento consumado não deve ser tratado como um capricho de raiva. Rodrigo, escute bem. A Clara não é uma ferramenta para acabar com a pressão da família. Você só tem uma esposa, enquanto ela escolher essa vida por vontade própria. Se ela não quiser mais, você a deixa ir sem amarras. Rodrigo balançou a cabeça. Eu entendo. Ele não fez nenhuma declaração de amor na frente de todo mundo. Só colocou uma caixa de lenços ao meu alcance. Naquela noite,
Eleonora abriu o quarto que eu usava desde os 12 anos. O abajur ainda estava na luz baixa e quente, que eu preferia quando era uma criança assustada. Ela ficou parada na porta por um bom tempo, antes de dizer: Clara, onde quer que você durma essa noite, isso aqui sempre vai ser a sua casa. Na manhã seguinte, fui ao apartamento de Rafael, na Barra, buscar minhas coisas. Quando a chave reserva girou na fechadura, imaginei que não tivesse ninguém em casa. Foi quando vi um par de sandálias prateadas na entrada. Não era o meu número. A porta do quarto de hóspedes se abriu. Bianca saiu esfregando os olhos, vestindo só uma camisa masculina grande demais. A bara mel cobria as coxas dela e a gola caía de um ombro só. Eu tinha passado semanas escolhendo aquela camisa de presente de aniversário para Rafael. Tinha dito a ele que podia usar quando voltássemos para a casa da minha família depois da cerimônia. Agora era a pijama da Bianca. O rosto dela ficou branco quando me viu. Clara, por que você está aqui? A porta do quarto principal se abriu atrás dela. Rafael saiu de roupa de descanso e parou de repente. Clara, deixa eu explicar. Não precisa. Puxei minha mala para dentro. Vim buscar minhas coisas. Minha calma deixou ele mais nervoso ainda. Ele se colocou na minha frente. A avó da Bianca foi levada para o hospital ontem à noite e ela desmaiou no corredor por causa de hipoglicemia. Eu trouxe ela para cá. Ela vomitou na roupa e pegou uma camisa emprestada. Dormiu no quarto de hóspedes. Eu dormi no meu quarto. Não aconteceu nada. Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas quase por encomenda. A culpa é toda minha. Eu não sabia que você tinha dado essa camisa para ele. Vou tirar e devolver agora mesmo. Ela levou a mão aos botões. Rafael segurou a mão dela. Para com isso. O que ela vai vestir se tirar? Depois olhou para mim com acusação na voz. Você casou com outro homem ontem e agora vem aqui fazer cena por causa de uma camisa? Precisa mesmo disso? Fiquei olhando o jeito protetor com que ele segurava o pulso de Bianca e, de repente, cada momento dos últimos 7 anos fez sentido. Da primeira vez que ela perdeu o último ônibus depois do trabalho, Rafael levou ela para casa de carro. Da segunda vez que ela teve febre, ele passou a noite no hospital. Da terceira vez que um cliente a humilhou, ele a defendeu na frente de todo o departamento. Toda vez ele dizia que era só um bom chefe. Toda vez que eu admitia que aquilo me incomodava, ele perguntava por que eu não conseguia ser mais generosa. Eu não tinha perdido para uma mulher com hipoglicemia. Eu finalmente tinha aceitado que Rafael havia se treinado para colocar as necessidades dela acima dos meus sentimentos. Andei entre os dois e arrumei minhas roupas, livros e documentos. Rafael me seguia explicando sem parar. Seu casamento com o Rodrigo é vingança. Não acredito que você conhece ele todos esses anos e de repente se apaixonou. Nunca disse que o amo. Um lampejo de esperança passou pelo rosto dele. Fechei a mala. Mas sei que não te amo mais. A cor sumiu do rosto dele. Na entrada, deixei a chave ao lado de uma carta que minha advogada tinha preparado na noite anterior. A Astra Dados sempre foi dona dos direitos autorais, do código-fonte e de todos os direitos derivados do nosso modelo central de previsão. A Ponte Norte tinha apenas uma licença de 2 anos, intransferível. Qualquer renovação exigiria negociação entre as empresas. A data de vencimento tinha sido escrita no contrato muito antes do nosso relacionamento terminar. Estou renunciando ao cargo de diretora de estratégia da Ponte Norte Tecnologia. A licença de prazo fixo da Astra vai vencer no fim deste trimestre, e eu não vou renovar. O escritório da minha família também está encerrando as conversas sobre a rodada de investimento da Ponte Norte. Rafael agarrou a carta. Você está tentando destruir a Ponte Norte. A Ponte Norte não foi construída por uma pessoa só. E não vai desmoronar porque eu saio, respondi. Mas você não pode dizer que meu trabalho não vale nada
e ainda exigir que minha empresa sustente a sua para sempre. Você está misturando negócio com pessoal. Não. Estou seguindo o contrato. Não estou encerrando a licença antes do prazo. Não estou levando clientes nem funcionários. Você nunca foi dono do modelo da Astra, Rafael. A Ponte Norte alugou o direito de uso por um período limitado. Quando esse período terminar, não tenho obrigação nenhuma de manter meu trabalho dentro da sua empresa. Bianca se adiantou. O Rafael sacrificou muita coisa pela Ponte Norte também. Você tem a família Bezerra atrás de você, claro que pode simplesmente ir embora. A Ponte Norte é tudo o que ele tem. Olhei para ela. Então fica e ajuda ele a salvar a empresa. Puxei minha mala para o corredor. Enquanto as portas do elevador fechavam, Rafael ficou parado no apartamento, me olhando como se tivesse finalmente entendido que eu não estava mais esperando ele dizer as palavras certas. Rodrigo morava numa casa moderna em São Conrado, com vista para a Pedra da Gávea. Eu tinha imaginado que continuaríamos morando separados, mas ele apontou que Otávio já sabia do casamento. Se desaparecêssemos em casas diferentes na manhã seguinte, o velho provavelmente ia se mudar para o escritório dele com um médico particular e uma lista de perguntas. Você pode usar o quarto de hóspedes ou voltar para a casa dos Bezerra, disse Rodrigo, colocando um molho de chaves na minha mão. Veja o quarto primeiro. Se não gostar, a gente muda. Nada nesse arranjo significa que você tem que ficar. O caseiro nos levou até o andar de cima. No fim do corredor havia um quarto de hóspedes de frente para a montanha. Uma escrivaninha larga ficava perto da janela. As estantes tinham romances de mistério, orquídeas brancas ao lado de um abajur quente. Parei na porta. O que foi? Rodrigo perguntou. Isso parece o quarto de leitura que eu descrevi anos atrás. Ele fez uma pausa. Peguei a ideia quando a casa foi reformada, 2 anos atrás. Sempre foi um quarto de hóspedes. Ninguém nunca usou. Não havia roupas do meu tamanho, nem chinelos esperando meus pés. Nenhuma evidência de que ele tivesse assumido que eu ia me mudar para lá algum dia. Só os romances, as orquídeas e a luz sugeriam que ele tinha guardado uma conversa casual por muito tempo. Depois do jantar, ele colocou na mesa um acordo pós-nupcial redigido por advogados independentes. Dizia que nossos bens anteriores ao casamento continuariam separados, que as despesas em comum seriam negociadas e que qualquer um de nós podia pedir moradia separada. Se eu decidisse encerrar o casamento, ele não podia usar a família Bezerra, a família Duarte, nem nenhuma relação de negócios para me pressionar. Fui até a última página. Nenhuma casa, cotas ou acordo garantido. Não quero que você aceite nada que te faça sentir em dívida comigo, ele disse. Fui eu que propus o casamento, o que significa que você também deve poder encerrar, sem precisar provar que seus motivos são bons o suficiente. Ele ficou com outro quarto para si. Batia na porta antes de entrar no meu. Perguntava antes de mexer na minha mala. Quando o caseiro trouxe artigos de higiene, ele deixou que eu decidisse o que ficava. Rafael sempre dizia que, porque me amava, eu deveria entender a agenda dele e aceitar as decisões dele. Rodrigo não escreveu nenhuma promessa bonita no acordo. Só deixou espaço para a recusa no nosso dia a dia. Depois de assinar, voltei para o quarto de hóspedes. Um copo de água estava ao lado da cama. As cortinas continuavam abertas. Debaixo do copo havia um bilhete. Não sei se você prefere escuridão total ou uma fresta de luz. Escolha você. Acordei de um pesadelo depois da meia-noite e encontrei Rodrigo trabalhando no escritório. Ele fechou o notebook quando me ouviu. Não consegue dormir? Não muito. Ele não perguntou se eu tinha sonhado com Rafael. Foi até a cozinha e esquentou o leite. No meio do copo, perguntei. Você sabia que o Rafael ia me abandonar? Não. Então por que você estava no cartório? A Eleonora não conseguia falar com ele. Pediu para eu te levar o almoço. Ela tinha medo que você ficasse esperando sozinha.
mas também tinha medo de que aparecer ela mesma te constrangesse. Olhei para o copo. Clara, disse Rodrigo, fico feliz que você tenha perguntado, mas eu não armei o que o Rafael fez. Eu nunca ia te empurrar para a lama primeiro, só para poder ser o homem que te tira de lá. Ele me acompanhou até o quarto e parou na porta. Boa noite, senhora Duarte. Era a primeira vez que ele me chamava assim. A voz dele saiu baixa, quase cuidadosa, como um nome que ele tinha guardado escondido por anos e finalmente tinha permissão de dizer. 3 dias depois, Rafael me interceptou na saída do escritório da Astra Dados, no Porto Maravilha. Parecia que não dormia, havia dias. O aviso de vencimento da licença estava amassado na mão dele. Precisamos conversar. Marque com o jurídico para assuntos de negócio. Não é sobre a Ponte Norte. Ele segurou a porta do elevador. A avó da Bianca piorou. Os médicos dizem que ela pode voltar para a UTI a qualquer momento. Esperei. Ele baixou a voz. A Bianca diz que o maior desejo da avó é ver a neta de vestido de noiva. Ela não tem namorado e não consegue achar alguém apropriado de última hora. Eu concordei em participar de uma cerimônia simbólica esse fim de semana. Eu tinha achado que não sobrava mais nada nele capaz de me machucar, mas a palavra casamento apertou alguma coisa no meu peito. Não era saudade, era a humilhação de lembrar de cada promessa que ele tinha adiado. Rafael e eu tínhamos visitado 3 espaços para festas. Cada visita foi cancelada por causa de alguma reunião. Marcamos ensaio fotográfico 2 vezes. Na primeira, a Bianca foi para o hospital. Na segunda, um projeto sob responsabilidade dela deu errado. Ainda assim, uma frase da avó dela era o suficiente para Rafael organizar um casamento em 3 dias. Você veio me convidar? A expressão dele endureceu. Preciso que você adie o anúncio do seu casamento com o Rodrigo. A rodada de investimento da Ponte Norte está prestes a começar. Todo mundo sempre presumiu que eu ia casar com a família Bezerra. Se o seu casamento repentino virar público, enquanto eu apareço na cerimônia da Bianca, os investidores vão questionar meu julgamento e a governança da empresa. Ali eu entendi tudo. Ele queria manter o status de futuro genro da família Bezerra, enquanto ficava ao lado de outra mulher num altar. Você esqueceu que eu já sou casada? Você está com raiva, ele disse rápido. Um homem como Rodrigo Duarte não casa por amor. Ele precisava de uma esposa que combinasse com a imagem da família. Quando você se acalmar, a gente encontra um jeito de terminar isso. E depois a gente recomeça. Ri. Você faz um casamento com a Bianca. Eu escondo o meu casamento e continuo emprestando a credibilidade da minha família para sua empresa. Assim que a avó dela ficar satisfeita e o seu financiamento fechar, você volta e me diz que nada daquilo contou. Não conta. A cerimônia é falsa. Toda vez que você me sacrifica por ela, essa parte é real. O rosto dele ficou pálido. Apertei o botão do elevador de novo. Você pode realizar o sonho de quem quiser, mas pare de usar a minha vida como palco. Ele segurou meu pulso. Você realmente não sente mais nada? A segurança do prédio chegou na hora e nos separou. Quase no mesmo instante, Rodrigo apareceu vindo da direção das salas de reunião. Solta ela, disse, frio. Rafael me soltou e deu uma risada amarga. Então agora é o Duarte quem decide quem você pode ver. Quando Rafael foi embora, eu não entrei no elevador. Os seguranças claramente já tinham recebido instruções antes daquele dia. Me virei para Rodrigo. Quando você disse para a segurança manter ele longe de mim? Ontem. Ele não negou. Vi o hematoma no seu pulso e falei para não deixarem ele se aproximar. Você não me perguntou. Rodrigo ficou sério. Me proteger não significa decidir quem pode entrar no meu local de trabalho. O Rafael passou dos limites. Isso não te dá permissão para ignorar minhas escolhas, só porque você acredita que sua intenção é boa. A raiva saiu do rosto dele. Você tem razão. Eu passei dos limites. Na minha frente,
Ele ligou para o chefe de segurança e cancelou a ordem. Disse para seguirem minhas decisões e a política padrão de visitantes da empresa. A partir de agora, se alguma coisa envolver seu trabalho ou seus limites pessoais, eu pergunto primeiro, ele disse. Desculpa. Não deu nenhuma desculpa nem me pediu para entender a boa intenção dele. Balancei a cabeça. Temos uma reunião lá em cima. Ele pegou os documentos do meu braço, mas não escolheu o caminho nem me guiou para frente. Entramos no elevador lado a lado. Pela primeira vez, vi claramente que Rodrigo não sabia instintivamente como me amar de forma perfeita. A diferença era que quando eu dizia que ele estava errado, ele parava e mudava. Eu tinha fundado a Astra Dados no Rio depois da faculdade, com 2 sócios técnicos. Trabalhávamos com previsão de risco em cadeias de suprimento. Os direitos autorais, o código-fonte e os direitos de aprimoramento do nosso modelo sempre pertenceram à Astra. Quando Rafael fundou a Ponte Norte e tinha pouco capital, cedi à empresa dele uma licença de 2 anos, intransferível, por um valor simbólico. Também entrei na Ponte Norte como diretora de estratégia e ajudei a fechar os primeiros grandes clientes. Para proteger o orgulho dele, nunca destaquei as relações e a credibilidade que a família Bezerra tinha colocado por trás dele. As revistas de negócios chamavam Rafael de visionário, que construiu tudo sozinho. Eu nunca corrigi. 7 anos depois, a avaliação da Ponte Norte se aproximava de 4 bilhões de reais. A Astra ainda tinha menos de 30 funcionários. Por anos, eu disse a mim mesma que aquilo não importava. Rafael e eu íamos virar uma família. O sucesso dele era meu. Só depois de deixá-lo, entendi que amar alguém não deveria exigir apagar meu nome das minhas próprias conquistas. Comecei a separar a Astra da Ponte Norte, um acordo de cada vez. A licença do modelo ainda tinha 2 meses, e eu não encerrei antes do prazo. Os clientes tinham sido desenvolvidos por combinações diferentes de trabalho, então o jurídico revisou cada conta com cuidado. Não recrutei funcionários que quisessem continuar na Ponte Norte. Quem procurasse a Astra por conta própria tinha que passar por revisão de confidencialidade, devolver dados e concluir uma transição adequada. Rodrigo leu meu plano. Você quer que o Grupo Duarte ofereça uma linha de financiamento Ponte? Ainda não. Está bem. Me avise se isso mudar. Ele não usou o Grupo Duarte para esmagar a Ponte Norte como Rafael tinha previsto. Um contrato de fornecimento de software, que a Ponte Norte tinha ganhado de forma legítima, seguiu o processo normal. Só o investimento estratégico anexo foi retirado. Perguntei a Rodrigo o motivo. Aquele contrato foi ganho por uma equipe da Ponte Norte, não pelo Rafael sozinho, ele disse. Retirar o que é seu não significa fazer funcionários inocentes pagarem pelas decisões dele. Era exatamente o que eu queria. Nos 2 meses seguintes, a Astra se mudou para um escritório maior no Porto Maravilha. Convidei uma sócia antiga a voltar e começamos a lançar um produto independente. Ricardo não me deu dinheiro da família. Disse ao escritório da família que podia competir no processo de captação nas mesmas condições de qualquer outra instituição. No fim, a Astra escolheu um fundo de São Paulo sem nenhuma ligação com a família Bezerra ou com a família Duarte. No dia em que os documentos foram assinados, Ricardo mandou uma mensagem. Muito bem. 5 minutos depois, mandou outra. Vem para casa domingo. Sua mãe está fazendo a torta de maçã que você gosta. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Passei anos achando que meus pais não se importavam. Agora eu estava começando a entender que existia um amor silencioso, que ninguém na família sabia como colocar em palavras. Rafael, enquanto isso, ficava cada vez mais desesperado. A Ponte Norte descobriu que eu tinha renunciado e que a licença do modelo central venceria logo depois do financiamento planejado. Encomendaram uma nova avaliação. Ao mesmo tempo,
Um projeto grande sob responsabilidade de Bianca produziu dados inconsistentes e o cliente suspendeu os testes de aceitação. A Ponte Norte não desmoronou porque eu fiz uma ligação, mas pela primeira vez teve que enfrentar o custo real de operar sem a Astra, corrigindo silenciosamente suas falhas. Rafael ligava sem parar. Começava perguntando, depois acusava. Você sabe o que a não renovação da licença vai causar agora? Você sabe a data de vencimento melhor do que eu. Renova por pelo menos 1 ano. Por quê? A linha ficou em silêncio. Porque eu tinha amado ele, eu devia estender a licença sem condição nenhuma. Porque eu tinha ficado ao lado dele por 7 anos, meu trabalho devia continuar dentro da empresa dele para sempre. Nem o Rafael conseguiu dizer essas palavras em voz alta. Encerrei a ligação e pedi ao jurídico para receber toda a comunicação futura. Naquela noite, encontrei Rodrigo na cozinha, usando uma pinça para tirar espinhas finas de um pedaço de salmão assado. Como você sabia que eu não como peixe com espinha? Perguntei, de leve. A mão dele parou. A Eleonora me contou. Depois perguntei para minha mãe. Ela ficou genuinamente confusa. Quando eu teria contado isso para ele? O casamento de Bianca foi marcado para o sábado. Rafael tinha reservado no início uma capelinha discreta em São Conrado e planejava convidar só alguns parentes para que a avó pudesse assistir. Bianca argumentou que a senhora era orgulhosa e ia reconhecer uma cerimônia falsa na hora. O evento foi transferido para um resort de luxo na orla. Vestido de grife, decoração floral completa, banda, fotógrafo, recepção, nada daquilo parecia simbólico. Bianca me mandou mensagem. Clara, você vem? Sei que você e o Rafael eram noivos, mas isso é só pela vovó. Se ela te ver lá, vai acreditar na cerimônia e vai se sentir segura o suficiente para continuar o tratamento. Não respondi. No mesmo dia, Rodrigo e eu fomos ao lançamento do novo produto da Astra, em outro hotel da orla. Durante o evento, anunciamos nossa rodada de investimento independente, com investidores sem ligação com as famílias Bezerra e Duarte. A data tinha sido marcada 1 mês antes. Assim que o anúncio do produto e do financiamento saiu, vários jornalistas de economia que esperavam do lado de fora do casamento da Bianca vieram direto para o nosso evento. Eu não tinha tentado roubar a atenção deles. Rafael simplesmente nunca soube o bastante sobre o meu trabalho para lembrar da data do meu lançamento. Ao fim da nossa apresentação, o Instagram e o TikTok já estavam cheios de vídeos de Bianca de vestido de noiva ao lado de Rafael. Em um deles, a avó dela aparecia de cadeira de rodas, com lágrimas nos olhos. Quando o celebrante perguntou se ela aprovava o novo neto, a senhora pareceu confusa. Bianca rapidamente pegou o microfone e disse que a avó estava emocionada demais para falar. Alguns minutos depois, Rafael me mandou uma foto. Ele estava debaixo de um arco de rosas brancas, com Bianca segurando o braço dele. A mensagem dizia: "Você consegue olhar para isso e não sentir nada?" Não respondi. Rodrigo pegou o celular da minha mão com delicadeza e apagou a tela. O almoço acabou. Não vamos falar dele hoje. Do que vamos falar então? Do fato de que você prometeu jantar comigo e depois aceitou mais uma entrevista de 20 minutos. O tom severo dele me fez rir. O senhor Duarte está registrando uma reclamação sobre minhas horas extras? Estou. Ele abriu a porta do carro. A senhora Duarte cometeu uma infração grave contra minha agenda de jantar. Fomos a um restaurante mexicano informal no Baixo Gávea. Rodrigo, de terno caro, sentou numa cadeira de madeira comum e pediu para mim um taco de carne suave. Também avisou ao garçom para tirar o coentro. Eu o observei. Minha mãe te contou isso também? Contou o quê? Que eu odeio coentro. É difícil de adivinhar? A última vez que comemos juntos foi há 3 anos. Eu não pedi nada com coentro. Rodrigo olhou para o copo d'água.
Pela primeira vez desde o nosso casamento, ele pareceu constrangido. Uma suspeita vaga se formou na minha cabeça. Mas antes que eu pudesse examinar melhor, a televisão do restaurante mudou para notícias de última hora. Às 10 da noite, clipes do casamento de Bianca já bombavam no X. Um site de fofoca carioca alegava que o fundador da Ponte Norte tinha abandonado a noiva de 7 anos e se casado em segredo com a própria assistente executiva. As instituições que analisavam a rodada de investimento da Ponte Norte exigiram uma explicação antes da meia-noite. Só então Rafael entendeu que um suposto casamento falso e privado ainda tinha noiva, votos, convidados, fotógrafos e a presença dele mesmo. Era mais do que suficiente para destruir a confiança dos investidores no julgamento dele. Ele ligou várias vezes para Bianca, mandando ela apagar os vídeos. Ela chorou e insistiu que os parentes tinham postado sem permissão. No dia seguinte, uma revisão do hospital expôs uma mentira ainda pior. Nenhum médico tinha dito para Bianca que a avó tinha só 1 mês de vida. A senhora tinha sido internada por uma complicação aguda. Os médicos avisaram que o quadro podia voltar, mas ninguém a chamou de terminal. Quando ela recuperou a fala com clareza, disse que nunca tinha pedido para ver a neta casada. Só tinha pedido para a neta parar de sacrificar a vida pessoal pelo trabalho. O desejo de morte que justificava tudo nunca existiu. Rafael descobriu a verdade no corredor do hospital. A avó de Bianca escutou os dois discutindo, arrancou o clipe do oxímetro do dedo e apontou para a neta. Quando eu pedi para você trazer o seu chefe aqui e me enganar, no primeiro dia que você trouxe ele para casa, perguntei se ele tinha noiva. Você disse que já estavam separados. Bianca começou a chorar. Disse que tinha morrido de medo de perder a avó. Disse que amava Rafael. Insistiu que nunca quis destruir meu relacionamento. Se ele continuasse escolhendo me ajudar, talvez fosse porque também se importava comigo. Pela primeira vez, Rafael não secou as lágrimas dela. Saiu do hospital, direto para a Astra Dados. Uma tempestade de verão tinha caído sobre o rio. Quando terminei de trabalhar, ele já esperava na recepção, havia tempo suficiente para a chuva encharcar o terno. A recepção não deixou ele subir, então ficou perto da entrada até o elevador abrir. Ele veio na minha direção às pressas. Clara, a Bianca me enganou. Parei. A avó dela nunca pediu casamento nenhum. O estado de saúde dela nunca foi tão grave quanto a Bianca disse. Ela inventou tudo. No dia da nossa habilitação, ela disse que a avó estava recusando o remédio. No apartamento, ela estragou a própria roupa de propósito. Ela vem usando minha compaixão desde o início. Ele falava como um homem que finalmente tinha encontrado a prova capaz de salvá-lo. Agora sei a verdade. Suspendi ela. Vou consertar o estrago do casamento. A gente pode recomeçar. Só senti cansaço. Quando a Bianca mentiu dizendo que precisava de um namorado, você não sabia a verdade. Exatamente. Mas você sabia que eu estava te esperando no cartório. Ele ficou em silêncio. Quando ela mentiu dizendo que a avó queria um casamento, você não sabia a verdade. Mas você sabia que a gente vinha planejando nosso casamento havia 3 anos. E você nunca abriu espaço para isso. Clara, quando ela saiu do seu quarto de hóspedes, usando a camisa que eu te dei, talvez cada explicação fosse verdadeira. Mas mesmo assim você me chamou de egoísta por estar magoada. A cor sumiu do rosto dele aos poucos. As mentiras da Bianca são responsabilidade dela, eu disse. Acreditar nela, protegê-la e me sacrificar foram escolhas suas. Ser enganado não justifica o jeito como você me tratou. Ele segurou minha mão. Eu só achei que você nunca ia embora. Ali estava, a verdade por trás de cada desculpa. Ele sempre soube que eu ia me machucar. Só acreditava que, não importava quanta dor causasse, eu continuaria exatamente onde ele me deixasse. Puxei a mão de volta.
Então agora você sabe melhor. Os olhos dele ficaram vermelhos. E o Rodrigo, você ama ele? Fiz uma pausa. Isso é entre eu e o Rodrigo. Você não ama. Um alívio quase desesperado tomou conta dele. Você está usando ele para me esquecer. Mesmo que eu ainda não tenha me apaixonado por ele, ele nunca exigiu que eu abrisse mão dos meus limites para provar que me importo. O carro de Rodrigo esperava do outro lado da porta de vidro. Ele não entrou na recepção, nem tirou Rafael do meu caminho na força. Ficou embaixo da marquise, na chuva, e deixou que eu decidisse a hora de sair. Me virei na direção dele. Atrás de mim, Rafael gritou: Clara Bezerra, eu posso esperar por você. Não olhei para trás. 7 anos antes, Rafael tinha me tirado de trás da arquibancada da faculdade. 7 anos depois, eu não precisava mais de ninguém para me salvar de um relacionamento. Dessa vez, eu saí sozinha, por vontade própria. Quanto mais tempo eu morava com Rodrigo, mais difícil ficava ignorar os detalhes. Ele sabia que eu tomava café sem açúcar, mas colocava uma colher de mel depois de um dia longo de trabalho. Guardava bolsas térmicas no carro porque uma lesão antiga doía quando a temperatura caía. Sabia que eu não gostava de ser tocada de surpresa por trás, então sempre dizia meu nome antes de se aproximar. Rafael tinha esquecido muitas dessas coisas mesmo depois de 7 anos. Durante uma viagem de trabalho a São Paulo, meu voo de volta atrasou. O sistema da Astra automaticamente avisou meu contato de emergência cadastrado. 1 da manhã, saí do aeroporto e encontrei Rodrigo perto do desembarque. Você não precisava ter vindo, eu sei. Ele pegou minha mala. O sistema só me avisou do atraso. Não me disse para vir. Eu vim porque quis. A sinceridade fez o gesto parecer seguro. Ele não tinha me rastreado escondido. Tinha feito uma escolha que eu era livre para recusar. O que finalmente me convenceu de que nosso casamento por conveniência nunca tinha sido só conveniência foi uma caixa de madeira velha. Um cano vazou no escritório de Rodrigo e o caseiro pediu minha ajuda para tirar coisas de um armário. A caixa caiu da prateleira mais alta. A tampa se abriu ao bater no chão. Uma foto minha de uma competição de atletismo do colégio escorregou para fora, seguida de um marcador de página desbotado, um origami de papel consertado com fita e um bilhete que eu tinha escrito aos 17 anos. Obrigada por me dizer que eu não preciso sorrir quando não tenho vontade. Quando eu ficar poderosa um dia, vou te proteger também. Eu tinha esquecido de ter escrito aquilo. Rodrigo guardava havia 9 anos. No fundo da caixa, havia um projeto de decoração, datado de 2 anos antes. Ao lado do quarto de hóspedes com vista para a montanha, ele tinha anotado: usar a disposição do quarto de leitura que a Clara descreveu uma vez. Manter como quarto de hóspedes de longo prazo. Não dizia quarto da Clara. Não presumia que eu fosse morar ali algum dia, mas incluía os romances, as orquídeas e a luz que não se apagava sozinha. Quando o Rodrigo voltou naquela noite, coloquei o projeto na mesa da sala de jantar. Há quanto tempo você me ama? Ele parou na porta. Dessa vez, não inventou explicação. Desde que você colocou aquele origami de papel na minha mala, quando tinha 17 anos. Meu coração bateu forte contra as costelas. Então, quando eu te pedi no cartório, você não concordou por impulso. Não. Por que você nunca me contou? Porque você amava o Rafael, ele disse sem amargura. Eu não gostava dele, mas você gostava. Se eu tivesse contado, meu sentimento teria virado mais uma pressão na sua vida. Até você dizer que queria ir embora, eu não tinha o direito de tomar essa decisão por você. Você tomou uma decisão por mim uma vez? Lembrei, com firmeza. Ele baixou os olhos. E eu estava errado. Amar alguém por tempo demais pode confundir uma pessoa. Achar que sei o que é melhor para ela, sem pedir permissão. Ainda estou aprendendo a diferença. Aquela confissão o tornou humano de um jeito que a perfeição nunca conseguiria. Ele tinha errado, mas quando eu apontei o erro, ele não defendeu o próprio orgulho. Ele mudou. Ainda assim,
A profundidade do sentimento dele me assustava. Eu tinha acabado de escapar de um relacionamento que usava o amor como desculpa para ocupar cada vez mais espaço na minha vida. Até o amor quieto e cuidadoso de Rodrigo parecia enorme demais. Tive medo de ter saído das expectativas de um homem só para entrar nos anos de espera de outro. Rodrigo pareceu entender antes que eu explicasse qualquer coisa. Abriu a pasta e colocou na mesa os papéis de divórcio já assinados. 1 ano era o nosso acordo original, ele disse. Nunca foi uma sentença que você precisasse cumprir. Fiquei olhando as páginas. A caça, nossos bens e nossas empresas nunca serão usados como motivo para você ficar. Você pode ir embora hoje mesmo. Eu te amo porque escolhi te amar. Isso não transforma meu amor numa dívida que você me deve. Peguei os papéis e voltei para a casa da minha família. Rodrigo não me impediu. Chamou um motorista e depois não mandou uma enxurrada de mensagens cobrando resposta. Quando Eleonora viu minha mala, não perguntou o que tinha acontecido. Só acendeu a luz do meu antigo quarto. Quando você era pequena, deixava esse abajur aceso a noite toda sempre que tinha medo, ela disse. Da primeira vez que o Rodrigo dormiu aqui, ele reparou. Toda vez que ele voltava depois disso, perguntava se a luz ainda funcionava. Apertei a alça da mala. Vocês sabiam que ele me amava? Eu desconfiava. Ele pediu pra gente não te contar. Ricardo saiu do escritório carregando uma pasta antiga. Dentro estavam meus registros de adoção, um fundo independente e anos de documentos patrimoniais da família. Meu nome aparecia ao lado do de Marina. Cada documento legal me identificava como filha deles, nunca como substituta de ninguém. Os olhos de Eleonora se encheram, enquanto ela explicava que minha semelhança com Marina tinha chamado a atenção dela no começo, mas que 6 meses de visitas já a tinham feito me amar por mim mesma. Depois, ela manteve distância demais porque temia que o próprio luto me machucasse. O silêncio dela tinha criado exatamente a ferida que ela tentava evitar. Ricardo sentou na minha frente. Pedimos muito pouco de você porque tínhamos medo que você achasse que a adoção vinha com condições. Mas não ter condições não significa que não havia amor. Não importa com quem você se case, não importa de quem você se afaste, você continua sendo nossa filha. Entre os documentos, havia um e-mail que Rodrigo tinha mandado para Ricardo 5 anos antes. Ele tinha recusado 2 apresentações arranjadas pela família e escrito: "A Clara tem o direito de escolher a própria vida. Se um dia ela me escolher livremente, vou valorizar essa escolha. Se ela não escolher, a família Duarte jamais deve usar a bondade dos Bezerra para influenciá-la." Fiquei sem conseguir falar por um bom tempo. O amor de Rafael sempre chegava acompanhado de uma lista de tudo que ele tinha feito por mim. Rodrigo tinha feito inúmeras coisas e nunca usou nenhuma delas para cobrar resposta. Fiquei 2 semanas na casa da minha família. A Astra lançou o novo produto e os primeiros resultados de clientes superaram nossas projeções. O Grupo Duarte entrou no processo de compra como um cliente comum, e minha equipe fez os representantes de Rodrigo passarem por 2 rodadas de negociação de preço. Um colega reclamou de brincadeira. O senhor Duarte é impossível. Ele disse que um contrato ganho por causa do casamento ia prejudicar a marca de vocês, se o produto não conseguisse sustentar isso sozinho. Numa noite de chuva, fui a última a sair do escritório. O carro de Rodrigo não estava lá fora. Lembrei como ele sempre estacionava no mesmo lugar. Nunca buzinava, nunca ligava para apressar. Se eu olhasse para cima, os faróis simplesmente estavam ali. Agora o lugar estava vazio. Percebi que eu não sentia falta de ter um motorista. Sentia falta do homem que escutava quando eu dizia não e assumia a responsabilidade quando errava. Mandei uma mensagem para ele. Os papéis do divórcio ainda são válidos? A resposta veio rápido, sempre.
Depois perguntei: "E o nosso casamento?" Dessa vez ele demorou bem mais para responder. "Enquanto você quiser, ele também continua válido." Não respondi. Dirigi até a casa dele, em São Conrado. Quando ele abriu a porta, olhou para a mala atrás de mim e perguntou com cuidado: "Você veio buscar alguma coisa?" Entreguei os papéis do divórcio e rasguei ao meio na frente dele. "Rodrigo, não posso prometer que meu sentimento é tão profundo quanto o amor que você carrega há 9 anos." Ele não disse nada, mas quero tentar, de verdade. Não porque você esperou, não porque você foi bom comigo. Quero tentar porque, quando estou com você, não preciso me fazer de menor. Posso te dizer quando você está errado, e você continua me vendo como alguém que merece ser amada. Os olhos dele foram ficando vermelhos aos poucos. Pela primeira vez, fui eu quem o abraçou primeiro. As mãos dele pararam no ar. Só depois que eu balancei a cabeça, ele me abraçou de volta. "Clara", ele sussurrou, a voz rouca. "Tem certeza de que isso não é gratidão?" "Não é." Encostei a cabeça nele. Voltei porque comecei a sentir a sua falta. A crise da Ponte Norte não acabou quando Rafael descobriu as mentiras de Bianca. Uma auditoria interna descobriu que, enquanto administrava um projeto grande, ela tinha transferido dados de teste para uma concorrente americana sem autorização. Ela alegou que era para testes de compatibilidade, mas os e-mails mostravam que ela também negociava um emprego lá e preparava uma rota de fuga. A auditoria revelou mais uma coisa. As imagens do casamento falso não tinham sido postadas por acidente por parentes. A própria Bianca tinha enviado os clipes direto para sites de fofoca e contas de vídeo curto. Ela queria que a opinião pública aprendesse a Rafael. Se o mundo acreditasse que estavam casados, ele nunca poderia voltar para mim. Mesmo que negasse o casamento, ela podia se apresentar como a neta dedicada que criou um último desejo para uma senhora idosa. Quando Rafael jogou as provas na mesa, Bianca não chorou. "Eu só queria uma chance", ela disse. "A Clara tem tudo. A família Bezerra, talento, 7 anos do seu amor. Ela não precisa de você. Eu só tinha a mim mesma. Então você acha que isso te dava o direito de mentir para mim? Se você realmente não quisesse me escolher, quem poderia ter te forçado?" As palavras finalmente cortaram ele com a verdade que sempre recusou encarar. Bianca deu um sorriso amargo. "Toda vez que você me escolhia, eu não estava segurando nenhuma arma. Você gostava de ser necessário por mim, e gostava de acreditar que a Clara ia esperar para sempre. Você queria 2 mulheres girando ao seu redor, então chamava cada traição de ajuda." Rafael não negou. A Ponte Norte encerrou o contrato de Bianca e abriu uma ação civil pelo vazamento não autorizado de dados. A empresa também encaminhou o material para as autoridades competentes. A avó dela se recusou a defendê-la. Antes de deixar o Rio, disse a única coisa que tinha para dizer à neta: amar alguém não significa pisar em outra pessoa para chegar até ele. O Conselho da Ponte Norte exigiu a renúncia de Rafael como diretor executivo. Ele não perdeu o cargo, porque eu usei a influência da minha família contra ele. Perdeu porque suas decisões de governança, pessoal e risco tinham falhado repetidamente. No dia da votação do conselho, ele me mandou um último e-mail. Não pediu para eu voltar. Pediu desculpa. Escreveu que, nos nossos 7 anos juntos, eu nunca tinha ficado atrás dele. Eu tinha ficado ao lado dele. Ele simplesmente se acostumou com os holofotes caindo só sobre o rosto dele e tratando minhas contribuições como pano de fundo. Depois, admitiu a verdade sobre amanhã no cartório. Ele podia ter me avisado. Quando Bianca começou a chorar, ele viu minhas mensagens. Disse a si mesmo que só ia se atrasar 1 hora ou 2, e que eu ia entender, porque eu sempre entendia. Aquela confissão me trouxe mais paz do que todas as desculpas anteriores.
provou que ir embora tinha sido a decisão certa. Não respondi. Alguns pedidos de desculpa podem ser aceitos sem reabrir uma relação que chegaram tarde demais para salvar. No primeiro aniversário do nosso casamento no cartório, Rodrigo não planejou nenhuma grande celebração. Foi trabalhar como sempre, voltou cedo e tentou cozinhar 2 pratos de macarrão que não ficaram lá grandes coisas. Depois do jantar, colocou na mesa o nosso acordo original de 1 ano. O prazo terminou, ele disse. Você pode escolher de novo. Fingi não entender. Escolher o quê? Continuar ou terminar? Mesmo depois que já tínhamos reconhecido o que sentíamos, ele não tratava minha permanência como algo garantido. Peguei um envelope novo de uma gaveta. Pela primeira vez naquela noite, Rodrigo pareceu nervoso. Dentro não havia acordo de divórcio nenhum. Era a confirmação de reserva de uma capela pequena em Petrópolis. Não era um dos lugares que Rafael e eu tínhamos visitado. Eu não queria consertar um casamento antigo copiando com outro homem. Rodrigo e eu tínhamos passado por aquela capela de carro uma vez e os dois gostamos. Ano passado foi tudo às pressas, eu disse. O senhor Duarte estaria disposto a ter um casamento que seja só nosso? Ele ficou olhando a página por tanto tempo que levantei uma sobrancelha. Você não quer? Ele me puxou nos braços de repente. Segurei os ombros dele, surpresa. E eu quero, disse, sorrindo de um jeito que eu raramente via. Esperei tanto tempo que estou tentando não parecer ansioso demais. Uma neblina fina cobriu Petrópolis no dia do nosso casamento. Ricardo caminhou comigo por um corredor ladeado de galhos de pinheiro e flores brancas. No meio do caminho, ele parou. Quando trouxemos você para a família Bezerra, não foi para você substituir ninguém, disse baixinho. E hoje eu não estou entregando você para ninguém. A mão dele tremia em volta da minha. Você sempre pode voltar para casa. Meus olhos arderam. Pai, eu sei. Rodrigo esperava no fim do corredor. Ele não veio correndo até mim. Esperou enquanto eu atravessava a distância, um passo de cada vez. Antes de a cerimônia começar, ele se inclinou na minha direção. Nervosa? Um pouco. Me diga se precisar parar. Segurei a mão dele. Não estou aqui parada porque não tenho para onde ir. Os dedos dele apertaram os meus. Estou aqui porque escolho você. Enquanto trocávamos as alianças, lembrei da aliança velha que eu tinha empurrado para o fundo da bolsa 1 ano antes. Na época, achei que estava só encerrando um relacionamento fracassado. Depois entendi que também tinha encerrado a vida da mulher que sempre se colocava por último e esperava que alguém mais lhe desse a dignidade de ser escolhida. Na manhã seguinte ao casamento, voltei para Astra Dados para uma reunião. Rodrigo voltou para o grupo Duarte. Ao meio-dia, ele mandou uma mensagem. Trabalhando até tarde, no primeiro dia, depois do casamento. A senhora Duarte aceita uma investigação de família interna? Respondi. O senhor Duarte pode marcar hora como qualquer outra pessoa. Ele me mandou uma foto tirada da rua, em frente ao meu escritório. O carro dele esperava no mesmo lugar de sempre, com os faróis acesos. Fechei o computador. Dessa vez, eu não saí com medo de decepcionar ninguém. Saí porque também queria ver ele. 2 anos depois, a Astra adquiriu uma empresa canadense de análise de risco e se tornou referência independente no setor, em toda a América do Norte. No fim de uma entrevista, um repórter de uma revista de negócios perguntou se casar com Rodrigo tinha sido o maior ponto de virada da minha vida. Pensei um pouco e respondi que não. O maior ponto de virada tinha acontecido no cartório de registro civil de Ipanema, quando finalmente entendi que a ausência de outra pessoa não era prova do meu fracasso. Eu não precisava continuar esperando só para provar que 7 anos não tinham sido desperdiçados. Rodrigo não me ganhou de outro homem. Ele me mostrou que o amor pode se aproximar e ainda assim pedir desculpa.
pode esperar sem substituir a escolha da outra pessoa. Quando saí do estúdio, ele pegou minha pasta. Que horas você termina hoje? 6. Quer que eu te busque? Sorri para ele. Quero. Ele não caminhou na frente puxando por mim. Não ficou atrás me apressando. Saímos lado a lado, os passos combinando.